Olá, aqui é a doutora Marina Bond e hoje a gente vai falar dos 5 sinais mais importantes que o seu corpo dá antes de ter um infarto. Se liga nessa dica porque ela é muito importante para você. Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa morre de doença cardiovascular aqui no Brasil? Exatamente, ela é responsável por 30% das causas de mortalidade aqui no Brasil. E se a gente fala de infarto, o infarto é a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 92 mil pessoas morrem de infarto por ano aqui no Brasil. Então, gente, isso é muita gente. Essa informação ela é muito importante. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já infartou. Quiçá o seu pai e o seu tio já infartaram, ou você está tendo dor no peito, ou você tem medo de ter um infarto. Então, se você sente isso, ou você conhece pessoas que já infartaram, esse vídeo é para você. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar os 5 principais sinais que o seu corpo dá antes de ter um infarto. Então, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com todas as pessoas que você se importa, porque isso pode salvar uma vida. Então, gente, vamos lá que eu vou contar tudo para vocês. Então, gente, para você sair daqui sabendo tudo de infarto, primeiro, eu preciso te explicar como é que acontece o infarto. E isso ocorre por causa de deposição ao longo de anos de placa de gordura nas nossas artérias. Isso ocorre por causa de mau hábito, né? A pessoa pode não fazer atividade física, se alimentar de forma incorreta, fumar, não controlar a pressão, não controlar o colesterol, não controlar o diabetes. E tudo isso vai fazendo com que a gente tenha aterosclerose, que são essas placas de gordura nas nossas artérias. E por causa de alguma situação específica, ou um estresse importante, mudança de temperatura, alguma situação pontual, essa placa pode se romper. E ao romper, libera plaqueta. E isso faz com que forme um trombo. E esse trombo pode obstruir a luz do vaso de forma parcial ou completa, certo? E quando obstrui, não chega nutriente, não chega oxigênio para o músculo do coração. E isso faz a pessoa sentir dor. Isso faz com que a pessoa tenha isquemia. E isso que leva ao infarto. Claro que existem várias outras formas de ocorrer o infarto. Qualquer situação que leva à obstrução desse fluxo sanguíneo nas artérias do coração pode levar ao infarto. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma contração vigorosa das artérias do coração, isso se chama vasoespasmo. Pode ocorrer por uso de cocaína ou de alguma quimioterapia específica também, tá? Então, isso também pode causar um infarto. Ou uma dissecção da artéria do coração leva uma trombose no local e, consequentemente, obstrução do vaso. Ou até a trombose em si, em determinadas situações, como o Covid, que aumenta o risco de trombose. Isso pode, sim, ocluir o vaso e causar um infarto. Mas, sem sombra de dúvida, a causa mais comum e a mais importante é através da aterosclerose, que são as placas de gordura nas nossas artérias. Quais são as pessoas que têm mais risco de sofrer um infarto? Se você está com colesterol alto, ou você tem pressão alta, ou você tem um diabetes descontrolado principalmente, ou se você não faz atividade física, ou se você fuma, ou se tem alguém na sua família que já teve um infarto, um pai, um avô, por exemplo, ou a sua própria idade, as pessoas ficam mais velhas têm maior risco de infartar. Então, tudo isso é fator de risco para infarto. E como a gente pode evitar o infarto? Tratando tudo isso, você tem que ter
hábitos saudáveis. Tem que praticar atividade física. Se você tiver pressão alta, vamos tratar de forma correta. O diabetes, a mesma coisa. Vamos manter a nossa glicemia controlada, hemoglobina glicada menor que 7. Colesterol, atingir o nível certinho de colesterol para você. E se estiver fumando, gente, vamos parar de fumar, vamos começar um tratamento objetivando essa interrupção, que a gente sabe que faz muito mal, não só para o coração, mas para muitas outras coisas também. Então, isso é muito importante, porque você pode fazer total diferença na sua saúde, porque mudança de hábito faz diferença. E quando a gente fala de doença cardiovascular e do infarto, ele pode sim evitar o infarto lá na frente. Então vamos fazer a prevenção e o tratamento de tudo isso para que a gente evita o infarto. Então, gente, de maneira geral, a gente tem 2 tipos de infarto. O infarto com supra do segmento ST, que esse a gente consegue detectar direto pelo próprio eletrocardiograma. Então é muito importante que você, ao ter risco de infarto e procurar o pronto-socorro, você faça um eletrocardiograma em até 10 minutos, porque o próprio eletrocardiograma pode dar o diagnóstico de infarto em você. E aí o tratamento é totalmente diferente. Então isso é muito importante. E o outro tipo de infarto é o infarto sem supra do segmento ST. Esse infarto pode não apresentar alteração no eletro. Às vezes aparece, às vezes não. Então, além do eletrocardiograma, você precisa também coletar o sangue para dosar a troponina, que é um marcador de morte de músculo cardíaco. E ela vai estar elevada nas 2 situações, tanto no infarto com supra, quanto no infarto sem supra. O que você precisa entender é que as 2 situações são muito importantes, necessitam de tratamento de emergência, certo? Mas a gente não vai falar de tratamento agora, porque a gente vai falar agora quais são os 5 sinais mais importantes que o seu corpo dá antes de ter um infarto. E o primeiro e mais importante sintoma é a dor no peito. Por quê? Porque ela é a que mais aparece. É uma dor forte, compressiva no centro do coração, no centro do peito. Um pouquinho mais para a esquerda, que é bem a região do coração. A dor comprime o coração, uma dor compressiva, é um desconforto muito grande. Esse é o principal, mas vale lembrar aqui que algumas pessoas não sentem essa dor em compressão. Sim, às vezes uma queimação, uma pontada ou um leve desconforto. E tem pacientes que às vezes nem dor têm, como pacientes diabéticos ou mais idosos. Às vezes eles não sentem dor. Então, é muito importante você ficar atento também nos próximos sintomas que eu vou falar para você. Mas antes, eu preciso dizer que a angina, ela é muito importante. Por quê? Às vezes é um sinal que vai acontecendo aos poucos, é uma dor, que é essa compressão no peito quando você faz exercício. E ela melhora quando fica em repouso, tá? Às vezes é uma dorzinha que dura uns 5 minutos e passa. Gente, isso é sinal de alerta que pode infartar uma hora, porque a dor do infarto é a mesma da angina de forma mais aguda, mais forte e que dura mais tempo, passa de 20 minutos em geral a dor do infarto. Então, a gente precisa ficar atento e sem sombra de dúvida, se você está tendo dor no peito, é importantíssimo você passar no cardiologista, certo? O segundo sintoma muito importante de alerta do infarto é a dor em outro local que não o peito, mas em mandíbula, pescoço e braço esquerdo. Por quê? Porque em determinadas situações, essa dor no peito ou outros tipos de dores irradiam para esses locais, ou seja, eles migram para esses locais. Então é muito comum paciente que está com dor na mandíbula ser infarto, tá? Então vamos ficar atentos a dores nesses outros locais que eu falei também, certo? O terceiro sintoma muito comum de infarto é náusea e vômito, tá? Muitos pacientes não têm dor, mas eles têm um mal-estar, náusea e vômito, porque isso estimula um nervo vago. Então é um sinal muito frequente nesses pacientes.
o quarto sintoma mais comum no paciente com infarto é a falta de ar. Por que isso? Porque o coração ele é uma bomba, ele bombeia o sangue para poder irrigar todo o nosso corpo. E se está tendo um infarto, isso significa que ele está sofrendo. E quando ele sofre, ele não faz a função dele direito. Quando ele não faz a função dele direito, ao invés de bombear o sangue para frente, o sangue todo fica represado. Isso vai encharcando o pulmão de líquido. E por isso dá a falta de ar, que é muito frequente no paciente que está infartando. Então esse é o quarto sintoma que você tem que ficar atento. E o quinto e último sintoma é a sudorese fria. Por quê? Porque o paciente está passando mal, ele pode sentir um suor, mas não é o suor igual a quando você faz exercício. É aquele um suor que se você sente as suas extremidades frias, como se você estivesse desfalecendo. Isso também é muito comum e a gente tem que ficar atento. Claro que se você tem mais de um desses sintomas, o risco de você estar infartando é maior. Então fique atento e procure de forma imediata o pronto-socorro e ligue para o seu médico. Por quê? Porque tempo aqui é coração e você pode salvar a sua vida se você correr para o hospital. Então vamos ficar atento nisso. Então quando você chegar no hospital, lembre-se de falar o que você está sentindo. Cobrar o seu eletrocardiograma, como eu já falei, e o seu exame de sangue de forma o mais rápido possível, porque esses dois exames te ajudam a dar o diagnóstico de infarto. E tratamento, gente, quando a gente fala de tratamento de infarto, tem alguns remédios que são fundamentais. Quais deles a gente tem que saber para saber se o seu tratamento está sendo feito de forma correta, tá? Primeiro, a aspirina. O ácido acetil salicílico, ele é fundamental para evitar a agregação de plaquetas e, consequentemente, diminuir esse trombo que está sendo formado. Então, o ácido acetil salicílico ele é muito importante, assim como o mais um antiagregante plaquetário. Existem vários outros, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, outras opções que, claro, seu médico vai saber te dizer qual é o melhor. Terceiro remédio que é fundamental, o anticoagulante. A gente precisa lembrar de dar o anticoagulante para que não forme mais trombo, ou seja, isso é necessário e muito para que consiga controlar esse infarto, tá? O quarto remédio que é fundamental, beta-bloqueadores, para que a gente consiga controlar o seu batimento, a sua pressão e conseguir diminuir o consumo de oxigênio e o gasto do seu coração, para que, consequentemente, a gente consiga, então, amenizar a situação. O quinto remédio, que é fundamental, o oxigênio. Por que ele é um remédio? Porque se você tiver com baixa oxigenação, você precisa suplementar oxigênio. E isso ajuda o seu coração a melhorar. O sexto remédio, a gente tem opção de remédios para aliviar a dor. Então, em determinadas situações, a gente pode usar, sim, morfina e nitrato, mas, claro, que tem situações que eles não podem ser usados, como no caso de infarto de ventrículo direito. Então, gente, esses remédios são fundamentais e o médico de sua confiança vai saber dizer quais são eles e quando serem usados, tá bom? Mas agora, se o seu infarto é aquele infarto que é com supra do segmento ST, com oclusão total da luz, você vai precisar de tratamento imediato para desobstruir, certo? E isso pode ser feito ou com trombolítio, que é uma medicação injetável, que é feita para poder desobstruir de forma imediata esse trombo, ou é feito através de cateterismo, com a angioplastia e colocação de stent. Então, gente, esse procedimento é o melhor. E se você tem na sua região um hospital que tenha isso disponível, anote lá, saiba o caminho, porque esse é o melhor tratamento para o infarto com supra do segmento ST. Então, gente, você precisa tomar muito cuidado. Quando a gente fala de infarto, a gente está falando de uma doença muito grave, com muito risco de mortalidade. E se você está tendo esses sintomas que eu falei no vídeo, procure
uma emergência o quanto antes possível e vá com frequência no cardiologista fazer o seu check-up para a gente evitar, que é o melhor, evitar um infarto. Então tenha um cardiologista de confiança, um médico que você possa ligar a qualquer momento se você estiver passando mal. Saiba um hospital de preferência que tenha uma emergência muito boa em cardiologia e de preferência um centro de hemodinâmica que possa fazer o seu cateterismo em caso de infarto com supra. Lembre-se de sempre salvar, tira uma foto do seu eletro e salva, deixa salvo no seu celular, porque isso pode ajudar o médico lá na emergência a saber se seu eletro está alterado ou não. Isso é muito importante, é uma dica muito legal para você. Tudo isso vai fazer diferença na sua vida. Então, gente, salve esse vídeo, curta, compartilhe, porque muitas pessoas podem ser ajudadas com essa informação. Então a gente precisa ajudar também as outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você mais ama, porque isso pode fazer a diferença na vida dela. E se você quer saber sobre algum outro tema importante de cardiologia, de saúde, não esquece de comentar aqui embaixo, a gente vai fazer esse vídeo para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.